Boa noite, queridos, graça e paz da parte do Senhor. Mais uma semana nós nos reunimos como povo de Deus, nós juntos, nós aqui, vocês aí, mas juntos, unidos pela mesma fé, unidos no amor de Cristo, para adorarmos, bendizermos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela graça dEle que tem sido derramada e pela misericórdia do Senhor que tem se renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Vamos juntos fazer uma leitura da palavra do Senhor, o texto que se encontra no Salmo de número 95, vamos ler juntos? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. Queridos, esse texto nos convida a adorarmos a Deus, a bendizermos o nome do Senhor. Revela também a natureza do nosso Deus, grande, forte, poderoso. E no final, no versículo de número 3 que nós lemos, diz que o nosso Deus tem um nome e é poderoso e está acima de qualquer outro Deus. E o Deus que está lá é um Deus de letra minúscula, um ídolo. Quem é o Senhor que nós servimos? É o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Vamos juntos adorar o Senhor cantando um hino. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom,
porque a Tua misericórdia, Senhor, tem se renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da Tua igreja, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pelo grande privilégio de nós estarmos agora juntos, reunidos como povo do Senhor, como ovelhas do Teu rebanho. E nós, ó Deus, que atendemos a voz e conhecemos a voz do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, Te louvamos, ó Deus, porque um dia a Tua graça nos alcançou, porque um dia o Teu amor, Pai, foi colocado em nossos corações. E nós então, ó Pai, abrimos os nossos olhos para compreender, para entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós e o quanto o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, recebe o nosso louvor, agrada-te, ó Deus, desse culto que nós prestamos aqui, porque nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos buscar a Deus hoje, agora é o momento de buscar o Senhor. E buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, confessando as nossas falhas, confessando os nossos erros, as nossas imperfeições e buscando nele o perdão para tudo aquilo que nós fazemos e desagradamos ao Senhor. Vamos juntos ler um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amados, há perdão quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós clamamos a Deus de todo o nosso coração e nos desviamos daquilo que nós temos feito e desagradado o Senhor. A palavra de Deus nos promete, nos diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Quando nós erramos, Ele é o nosso advogado, é aquele que nos representa na presença do Senhor e através do sacrifício de Cristo, nós somos perdoados pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Vamos juntos agora, enquanto nós ouvimos esse hino, vamos pensar, vamos recordar no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós temos feito e aquilo que nós temos desagradado o Senhor, para depois nós juntos orarmos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos ouvir o hino. Meu estado Cristo viu, dando
tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa a tua igreja, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, porque sabemos, Pai, que temos pecado. E isso traz um peso ao nosso coração, traz, ó Deus, um desagrado à nossa alma, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ouve o nosso pedido, ouve o clamor que levantamos a Ti nesta hora, Senhor, por perdão. Precisamos, ó Deus, do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E não é diferente agora, Deus, quando nós temos plena concepção dos pecados que nós temos feito, nós temos certeza que temos feito coisas que desagradam ao Senhor. E somente em Ti, ó Pai, é que há perdão. Por isso nós nessa hora nos rendemos aos Teus pés e Te pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoa-nos, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor. Perdoa-nos também, ó Pai, como pessoas, como indivíduos que o Senhor conhece tão bem. Perdoa-nos, ó Deus, e nos dá plena condição, Pai, de adorarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor e de apresentarmos um culto agradável ao Senhor. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito bom poder nos reunirmos como povo de Deus, é muito bom poder adorar ao Senhor e poder adorar o Senhor das mais diversas formas. Podemos adorar ao Senhor louvando com cânticos, com hinos, podemos nos aproximar de Deus através da leitura da palavra de Deus, recebemos a ministração da palavra, como nós vamos receber agora há pouco. Também podemos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você separou essa semana para ofertar, para dizimar, você pode fazer isso solicitando a um dos nossos diáconos que faça a recolha desse dinheiro, desse envelope com você, da sua oferta, do seu dízimo, ou você pode também depositá-lo ou fazer uma transferência para a conta da igreja, que está sendo colocado aqui na tela, ok? Se você tiver qualquer dúvida, nos contate qualquer presbítero, manda uma mensagem para o pastor ou para o grupo da igreja e nós vamos auxiliá-lo em nome de Jesus. E desde já eu quero agradecer o Senhor pela sua vida, pela vida da sua família e que Ele, o nosso Deus, renove sobre você as bênçãos físicas, materiais e espirituais. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua oferta, pelo seu dízimo. Vamos juntos então adorar o Senhor? Vamos juntos cantar a Deus alegremente, assim como nós lemos no início? É um convite, é uma ordem. Louvem a Deus de todo o seu coração. Vamos fazer isso juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Como eu constantemente repito, nós estamos em serviço de adoração ao nosso Deus. Ele se agrada do seu povo quando o seu povo volta-se para adorá-lo. Nós fomos criados para adorar ao nosso Deus e Ele se agrada quando nós fazemos isso. Então, amados, que esse seja um momento precioso para a sua vida, que você tenha crescimento espiritual, mas que entenda que você está com esse ato agradando o coração do nosso Deus. Por isso, participe
de todo o nosso culto, louvando, bendizendo, orando, participando das orações. E nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, que também você se concentre aí e possa realmente aproveitar, tomar essa palavra para você. É Deus falando agora, né? Que o Espírito Santo, nós vamos orar para isso, para que Ele realmente abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Então nós vamos, amados, abrir a palavra de Deus e vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, alguns versículos do capítulo 4, Filipenses capítulo 4, eu vou ler do 2 até o 7, e diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, amados. Deus e Pai, estamos na Tua presença, já Te louvamos, já Te adoramos em espírito, em verdade, falamos contigo através da nossa oração, pedimos o nosso perdão, ó Deus, e temos a plena certeza de que Tu estás nos ouvindo e trabalhando as nossas vidas. E Pai, pedimos nesse momento que o Teu Espírito esteja preparando nossos corações e as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes para compreendermos os mistérios, Pai, da Tua palavra. Assim nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, tem um cântico que é muito antigo, e quando eu disser o cântico aqui, o pessoal vai dizer que o pastor é velho, e é velho mesmo. É bem antigo, amados, do tempo em que ainda a igreja só cantava realmente os hinos do inário, né? E aí começou alguma coisa, né, que há um tempo muito remoto foi chamado de corinhos, né? São canções que foram sendo introduzidas aí. Hoje a igreja também louva ao Senhor com hinos e cânticos, o que nós chamamos hoje de cânticos espirituais. Mas há um cântico, amados, muito antigo mesmo, né? Eu não sei quantos aí, a nova geração eu creio que não conhece, mas aqueles mais antigos vão se lembrar desse cântico. E eu vou só ler a letra, né? Aqueles que se lembram vão se reportar à melodia. Aqueles que não conhecem, o que importa para nós é justamente a letra aqui. E esse cântico, né, bem antigo, diz o seguinte: ó, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Ó, que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a Ti, Cristo para mim, Cristo para mim. Amados, nessa noite eu quero tratar desse tema, os tesouros que nós encontramos na vida cristã e no reino de Deus. E esse cântico fala de tesouros, né? E que Cristo é o nosso tesouro, né? Cada vez mais Ele nos mostra, mas com a sua vida, com a sua missão, tudo aquilo que Ele fez por nós. Isso é um grande tesouro que nós temos, mas, amados, Cristo ainda nos dá outros tesouros na nossa vida, na nossa vivência, e às vezes nós não prestamos atenção. E esse texto vai trazer alguns tesouros aqui, para que a gente consiga visualizar isso e priorizar isso na nossa vida. Porque às vezes nós temos coisas preciosas na nossa vida, mas nós não damos valor a essas coisas. Então eu quero falar para os irmãos alguns tesouros que nós encontramos no reino de Deus. Tesouros que são inestimáveis,
Eles são resultados das riquezas em Cristo Jesus. Com a bondade que Ele teve por nós, Ele permite que tenhamos acesso a esses tesouros. E se nós o conhecermos, nós vamos poder utilizá-los mais na nossa vida. Esses tesouros, amados, enriquecem a nossa alma, enriquecem a nossa vida espiritual, eles nos fortalecem para a nossa jornada cristã aqui. E quando nós descobrimos e nós aproveitamos esses tesouros, além de tudo, é bênção para a nossa vida, mas eles também alegram o coração do nosso Deus. Porque buscamos na palavra aquilo que realmente é precioso, e Deus se alegra com isso. No texto de Paulo que nós lemos, amados, ele está terminando a carta aos Filipenses. E é uma igreja muito amada. Nós vemos aqui muito mais elogios a essa igreja do que para as outras igrejas. Nós podemos ver, por exemplo, na igreja de Corinto. Paulo elogia os irmãos de Filipos, né, pela vida espiritual que tinham. E por isso nós vamos destacar esses tesouros que eram vividos, então, aqui, quando Paulo testemunha desses irmãos nessa carta. E no finalzinho aqui, ele está dando algumas instruções para crescimento espiritual. Isso vai servir para as nossas vidas também. Então nós podemos perceber alguns tesouros. E o primeiro tesouro, amados, que nós temos aqui nesse texto, e que nós queremos deixar para os irmãos bem patente, é justamente a comunhão. Já no início do texto nós podemos perceber que havia uma desavença entre duas irmãs da igreja. E o versículo 2 vai dizer justamente isso, né? É Paulo escrevendo aí: rogo a Evódia, que era uma senhora, e rogo também a Sintique, que era outra senhora, que pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos aí o motivo, quer dizer, a palavra não registra o motivo, o que é que realmente estava acontecendo, mas provavelmente, para Paulo mencionar isso na sua carta, isso estava prejudicando a paz, estava prejudicando a unidade, isso estava prejudicando a comunhão da igreja de Filipos. Um simples problema entre duas irmãs da igreja. E Paulo tem essa consciência, recebe esse problema e começa a exortar os irmãos para que tomem cuidado com isso. Paulo orienta essas duas irmãs para buscarem comunhão, amados. Ele diz assim, que pensem concordemente. Como o pastor Paulo sabia o quão preciosa era a comunhão dessas irmãs. O Salmo 133, eu creio que os irmãos conhecem, né? Todos nós conhecemos. Ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Bom e agradável para quem? Para o salmista, sim. Ele está escrevendo que isso é bom na vida dele, né? Que os irmãos vivam em união, mas isso é bom e agradável e alegra o coração do nosso Deus também. Por isso Paulo começa a trabalhar esse problema e mostrar a preciosidade da comunhão que a igreja deve ter. E trabalha essa divisão entre as irmãs para que a comunhão se restabeleça ali. Precisamos, amados, descobrir o tesouro da verdadeira comunhão. Muitas vezes temos ideias de que comunhão são momentos de lazer, por exemplo, né? Uma viagem programada pela igreja, né? Eu creio que todos nós estamos esperando um momento assim para sairmos viajar, né? Não podemos ir para lugar nenhum, né? Mas às vezes a gente pensa que na igreja a comunhão é justamente isso, são os momentos em que nós saímos para um lazer, um momento em que nós estamos festejando alguma coisa, ou fazemos um almoço, ou fazemos um jantar, ou tomamos um cafezinho, né? O nosso cafezinho, por exemplo, no início da escola dominical, né, quando nós tínhamos a nossa escola dominical presencial, né, o cafezinho ali tão importante, isso é comunhão também, amados, mas ela é muito mais profunda do que isso. Os cristãos primitivos tinham essa noção, pois cada vez que eles se encontravam, amados, na igreja primitiva, para se encontrar, isso significava arriscar a própria vida para terem comunhão. Por isso era precioso, amados, para os irmãos,
a comunhão. Eles sabiam disso, quanto isso era precioso para eles. Comunhão é muito mais do que isso, do que só momentos, é convivência, preocupação com o outro, é trabalhar juntos, sem desavença. E nós vamos ver que essas irmãs trabalhavam juntos há muito tempo já. E agora a desavença estava prejudicando essa preciosidade da comunhão da igreja. Amados, como isso é precioso. Ainda hoje nós estávamos conversando a respeito de pessoas que não têm essa comunhão. A comunhão que nós temos na igreja, amados. E essas pessoas estão, de um modo ou de outro, isoladas hoje, provavelmente companheiros de trabalho, mas amigos verdadeiros não, estão isoladas e passando por muita perturbação, e às vezes até deprimidas por causa disso. A igreja, amados, é motivo de nós pensarmos justamente o quão preciosa é essa comunhão. Nós temos a quem recorrer, nós temos, mesmo que isolados, temos com quem conversar, temos a quem buscar, temos a quem pedir oração, tem alguém que está intercedendo por você, isso é muito bom saber. Isso é comunhão verdadeira, amados. Há uma válvula de escape das nossas ansiedades, de tudo aquilo que vai na nossa vida, que é justamente a comunhão que temos. Não estamos sozinhos, o Senhor salvou outras pessoas, e eles estão junto conosco, isso é comunhão, e isso é precioso para as nossas vidas e também para o Senhor. Então esse é o primeiro tesouro, nós precisamos aprender a valorizar isso nas nossas vidas. Segundo tesouro, amados, é a cooperação. Cooperação, início do verso 3, a parte A do verso 3 vai dizer assim: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo se refere às irmãs como companheiras de ministério e que cooperaram com ele no anúncio do Evangelho. Eram irmãs fiéis, trabalhadoras, irmãs, e agora ele coloca também alguns irmãos aí no texto, que trabalharam com ele em prol da expansão do reino. Amados, isso nos ensina que precisamos uns dos outros na nossa caminhada cristã. A comunhão já fala disso, Mas a cooperação também faz parte de um grande tesouro que nós temos. De novo, amados, nós não estamos sozinhos, nós temos companheiros de trabalho, aqueles que estão junto conosco, seja qual for o nosso dom, qual for o ministério no corpo de Cristo que nós temos, nós precisamos de companheiros de jornada. A cooperação está no ser de Deus, amados, a cooperação, Ele nos ensina, o mesmo Deus nos ensina que está no ser dEle, a Trindade divina coopera entre si, gerando unidade e comunhão perfeita, a própria Trindade, amados. Deus também não precisa de nós, não precisa do nosso trabalho, não precisa das nossas habilidades, mas Ele nos quis como cooperadores seus. Cooperadores. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A construção da igreja do Senhor, amados, é feita com cooperação. O grande erro de muitos é tentar caminhar isoladamente, e mais do que isso, amados, provocando contendas, andando segundo a vontade de homens e não segundo a vontade de Deus. Isso não é vontade de Deus. A igreja é propósito de Deus e ela é trabalho de cooperadores. Lavoura significa esforço de muitos, edifício não é construído com tijolo só. É isso que Paulo vai nos dizer. Então, cooperação, amados, isso é precioso para as nossas vidas, e às vezes nós deixamos enferrujar, empoeirar, esquecendo que o trabalho tem que ser feito não a duas mãos apenas, mas a muitas mãos. O Senhor quer que nós cooperemos uns com os outros, e Paulo pede a isso a essas irmãs, para que elas continuem como cooperadoras de Deus, que resolvam o problema da comunhão para continuar trabalhando juntas.
Em terceiro lugar, amados, outro tesouro precioso para a nossa vida é convicção da salvação. Convicção da salvação. Segunda parte do versículo 3, Paulo vai escrever aí alguma coisa interessante sobre os seus companheiros de ministério. Ele diz assim sobre os seus companheiros, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo dá esse testemunho a respeito daqueles que estavam trabalhando com ele, que os nomes daqueles que estavam na labuta, na cooperação, daqueles que estavam com ele trabalhando, os nomes deles estavam escritos no livro da vida. Ele tinha a convicção de que essas vidas pertenciam a Deus, pelo fruto. A palavra de Deus vai dizer, nós conhecemos pelo fruto, nós conhecemos, né, a árvore. Jesus também vai dizer palavras parecidas com essas aos seus discípulos. Veja o que Jesus diz, Lucas 10, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Tesouro, amados, precioso para a nossa vida, é a convicção da salvação. E isso o Espírito Santo nos dá. O tesouro precioso, amados, termos o nosso nome registrado no livro de Deus. Creio que esse é um tesouro de valor inestimável. Cristo, sim, é o maior dos tesouros dado a nós. Mas a certeza de termos a salvação em Cristo Jesus, amados, isso é um tesouro inestimável para cada um de nós. E aquele que tem, aquele que aceitou o Senhor Jesus, aquele que foi recebido, aquele que creu em Cristo Jesus, tem essa certeza no seu coração. E isso é um tesouro inestimável, porque nos dá segurança para viver, amados. De sabermos que se tudo terminar aqui, nós estamos nas mãos do Pai. A certeza a convicção da nossa salvação. Quarto tesouro aqui no texto, amados, a companhia de Deus. Versículos 4 e 5 diz-nos assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele termina, perto está o Senhor. Que tesouro valioso, amados, essas palavras nos revelam. Perto está o Senhor. A presença do Senhor nos traz alegria, e Paulo vai dizer alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, ele insiste nessa colocação. Aquele que tem a companhia do Senhor, amados, não é triste, não é amargurado, de forma nenhuma derrotado, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. O que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui, amados, é que a certeza da presença do Senhor deve nos transmitir alegria. A despeito da circunstância, nós temos que ter alegria, porque o Senhor está conosco. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que tem poder, todo o poder sobre tudo, Ele está conosco. Por isso Paulo diz aqui nesse texto, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. A presença do Senhor constantemente conosco nos traz a certeza de que mesmo nas tribulações, nós devemos sempre estar alegres, porque o Senhor está conosco, como Ele mesmo prometeu. Quinto e último tesouro para a nossa vida, amados, está aí no versículo 6, confiança em oração. Diz assim o texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Nesse verso nós vamos ver que Paulo revela um grande tesouro que nós temos nas nossas mãos, e é a oração. Muito temos falado a respeito de oração, amados, mas isso tem que descer à prática das nossas vidas. Vida de oração, amados, isso é importantíssimo. É um tesouro precioso que está à nossa disposição e muitas vezes não temos usado dele. Ele fala de oração, amados, ele fala de súplica, mas ele também fala de ações de graças.
as nossas orações devem ter sempre esse tom de gratidão, pois Deus já fez muito por nós. Coisas que nós nem percebemos que o Senhor está cuidando de nós, amados. Então nós temos que ter nas nossas orações realmente esse tom de gratidão a Deus, sabendo que Ele está conosco e nos deu essa forma de nos comunicarmos com Ele. Isso é precioso, amados. Também devemos entender, amados, que esse tesouro, a oração, é que vai acabar com a nossa ansiedade. O início do verso diz assim: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. A oração, amados, trata isso nas nossas vidas, trata a nossa ansiedade. Quando nós nos colocamos diante de Deus e aprendemos dele aprendemos a viver sabendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Amados, isso dissipa qualquer ansiedade. O Salmo 66, 20, veja o que o salmista diz. Ele diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Que certeza o salmista tem, de que quando ele se dispunha a orar, amados, o Senhor estava ali, seja qual fosse o momento, o Senhor estava ali e respondia às suas orações, e não afastava da vida dele a graça, a salvação. A oração é um presente de Deus para os seus filhos, tesouro maravilhoso. Como é bom orar e descansar na soberania de Deus, que segundo a sua vontade e a seu tempo, Ele nos atenderá. Até nisso nós podemos descansar. Não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus, mas sabemos que o tempo de Deus é o melhor para a nossa vida. Então, quando nós oramos, nós descansamos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas súplicas nas mãos daquele que tudo pode. E isso nos traz, amados, conforto. Por isso é um precioso tesouro que nós temos na mão, a oração, que nós precisamos valorizar. Amados, assim, nós queremos concluir aqui a comunhão, em primeiro lugar, a cooperação, a convicção da salvação, a companhia de Deus, a confiança em oração, são tesouros valiosíssimos que estão à nossa disposição. Paulo tira isso, amados, no seu texto e mostra que isso tem muito valor e exorta aquela igreja, embora seja uma igreja que realmente merecia muitos elogios, né? Paulo faz essas considerações para que eles abrissem os olhos para as coisas maravilhosas que Deus tem colocado na mão da sua igreja. Os cristãos devem desfrutar desses tesouros com muita alegria. São bênção de Deus. Então Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, e ele diz novamente, e eu repito, alegrai-vos no Senhor. Temos tesouros maravilhosos, amados, e isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Eles são úteis para o nosso amadurecimento espiritual, para aprendermos a viver na presença de Deus. Amados, que Deus nos ajude, para que nós possamos abraçar realmente esses tesouros, para que a nossa vida seja enriquecida pela presença deles, sabendo que Deus está à nossa disposição, colocando esses tesouros à nossa disposição, para que nós façamos uso deles. Que Deus nos abençoe, amados, e eu quero voltar na letra do cântico bem antigo lá atrás, para terminar. E que você pense nisso. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouros infindos achei. Cristo para mim, Cristo para mim. Que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo para mim, Cristo para mim. Que Deus te abençoe, amados. E que a palavra entre no teu coração e transforme aquilo que precisa ser mudado, para que você seja cada vez mais um servo fiel do Senhor. Em nome de Jesus, amados, que isso seja verdade nas nossas vidas. Amém. Deus vos guarde
permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amados, estamos encerrando nosso culto nessa noite, nós vamos orar, nós vamos impetrar a bênção, e logo após, amados, nós temos um momento missionário. Eu gostaria que você tirasse aí alguns minutinhos para ouvir o depoimento da nossa irmã, que está se preparando aí para ir para o Timor-Leste, né? Nós ouvimos aí uma live essa semana a respeito daqueles que já estão lá, amados, e precisamos orar por esses irmãozinhos lá que estão tão carentes da palavra de Deus. É um serviço muito difícil o de tradução da palavra de Deus, e um país que ele não tem uma língua só, amados, tem mais de 30 línguas, então a dificuldade daqueles que estão trabalhando é em traduzir a palavra para esse povo. Então, vamos ouvir o depoimento da nossa irmã a respeito do trabalho que ela irá fazer lá e orar por aqueles que já estão trabalhando lá, ok? Então vamos orar para terminar o nosso culto. Curve sua cabeça aí, junte-se com a sua família, vamos orar e receber a bênção. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que Tu és, o nosso Deus único, vivo, todo-poderoso, soberano sobre as nossas vidas, que tem cuidado de nós, ó Deus, e que acima, Pai, de todas as coisas, deu o Teu Filho Jesus por amor a cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Pai, também pelos tesouros que a Tua palavra nos ensina, Senhor, que estão à nossa disposição, que nós possamos realmente fazer uso deles para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus, ó Pai. Sê com o Teu povo, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, guarda-nos debaixo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós oramos pedindo essa bênção em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. O Timor-Leste é uma pequena ilha no Sudeste Asiático, banhada pelos oceanos Pacífico e Índico. Com pouco menos de 1.200.000 habitantes, é um dos mais novos países independentes do mundo. Colônia de Portugal até 1975, quando invadido pela Indonésia,
precisou de intervenção da ONU para a retomada do poder, que aconteceu em 2002. Um país ainda em construção, o Timor chega a importar 10 vezes o valor que exporta. Cerca de 72% do seu PIB vem do petróleo, extraído e refinado pela Austrália, e sua moeda local é o dólar americano. Os desafios para o evangelho ainda são muitos. Apenas 3% se declara cristão protestante e muitos são animistas, acreditando que um poder espiritual pode se manifestar na forma de animais, objetos e pessoas, inclusive antepassados mortos. A educação também é um desafio. Um relatório recente diz que 1/4 das crianças não estão na escola. 1 em cada 40 crianças abandona a escola no ensino primário e cerca de 25% dos adolescentes não está inscrito no ensino secundário. Além do mais, este pequeno país, que une 16 povos com suas 32 línguas, quase não possui falantes de português. Mafalda é do povo Kemak, moradora de Marobo, interior do Timor-Leste. Ela me surpreendeu em nosso primeiro encontro ao dizer não apenas que gostava muito de ler, mas que tinha um livro cheio de histórias. Maior ainda foi a minha surpresa ao ver em suas mãos o livro da escola e suas histórias de 5 linhas para ensinar verbos e substantivos. Histórias que Mafalda relia e sabia de cor, tamanho era seu interesse pela leitura. O Timor-Leste é um país que valoriza muito a educação. As famílias enviam seus filhos para a casa de amigos e parentes nas cidades maiores, na expectativa de poderem continuar estudando. Eles dividem até mesmo o valor do dote com esses que ajudaram uma menina a estudar. Homens e mulheres se separam de suas famílias para fazerem graduação ou pós em outro país. A Igreja Protestante tem menos de 100 anos no Timor e seus obreiros fazem os mesmos sacrifícios, passando anos longe de suas famílias em países como Indonésia e Brasil para fazer o seminário. Tanto a Igreja Evangélica Presbiteriana do Timor-Leste como outras igrejas irmãs têm semeado a palavra de Deus e orado ao Senhor da Seara por mais trabalhadores. Com acesso apenas ao Novo Testamento em Tetum, língua mais falada do país, a igreja carece de recursos didáticos para ensinar e evangelizar. Foi conhecendo o valor da educação para este povo e as necessidades dos nossos irmãos timorenses que surgiu o Projeto Baruch, por uma igreja que conhece, vive e proclama o Evangelho de Jesus. Nossa missão é estimular a leitura, publicar literatura de cunho bíblico e teológico e treinar a igreja para conhecer e colocar em prática seu conhecimento sobre Deus. Não é um projeto rápido, é um projeto com raízes, fruto de oração e pesquisa. Conheça as nossas fases. Fase 1. Aprender a língua, estudar a cultura e formar um grupo local de trabalho. Fase 2. Produzir literatura e montar grupos de discussão para treinamento da igreja. Fase 3. Estudar formas de garantir a sustentabilidade financeira do projeto a partir de literaturas para curso superior. Fase 4. Abrir salas de leitura para consulta e comercialização de literatura. Fase 5. Fomentar novos pontos de comercialização de literatura. Fase 6. Iniciar o processo de transição para a nacionalização do projeto. Não é apenas um projeto, é uma vida de dedicação ao Timor-Leste.
Meu primeiro contato com o Timor-Leste foi em 1999, como uma pauta jornalística. Nós cobríamos a campanha Américas Unidas pelo Timor. Este país quer ser livre. De fato, foi a mídia que pressionou vários países para que se posicionassem contra a invasão indonésia. Depois disso, já na faculdade de jornalismo e fazendo algumas matérias do curso missionário, foi que o Timor-Leste apareceu como a possibilidade de ser o campo onde Deus poderia me usar. Em 2012, foi que eu coloquei mesmo o joelho no chão e orei por um ano. Senhor, o Senhor me quer no Timor? Como o Senhor quer me usar para abençoar este país? E foi aí que nasceu o Projeto Baruch. Já em treinamento e com ideia do que seria o Projeto Baruch, eu ouvi uma história que me chocou. Um comunista fez uma revelação para o missionário John Meadows. Vocês, missionários, têm estado na China por centenas de anos, mas vocês não ganharam a China para a sua causa. Vocês lamentam o fato de haver milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de seu Deus. Nós estamos na China há menos de 10 anos e não existe um chinês que não conheça Stalin ou o comunismo. Vocês tentaram ganhar a atenção das massas construindo igrejas, missões, hospitais, escolas e muito mais. Mas nós, comunistas, temos espalhado nossa literatura pela China. Um dia, nós vamos expulsar vocês, missionários, para fora do nosso país e vamos fazer isso através da página impressa. Nós temos tantos dons e temos tantos recursos, nós podemos e seremos a resposta de Deus para este povo. Eu creio. O poder da literatura cristã não deveria ser subestimado. Alguns calculam que mais da metade dos cristãos evangélicos atribuam sua conversão, pelo menos em parte, à literatura cristã. Muitas vezes nós queremos acreditar que podemos ser uma igreja missionária sem colocar os planos de Deus em primeiro lugar. E isto quer dizer, quase sempre, colocar os nossos em segundo plano. Mas isso não é possível. Jesus mesmo nos disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A obra missionária exige sacrifícios, assim como nossos irmãos timorenses têm se sacrificado vindo estudar no Brasil, assim como eu pretendo dedicar de 15 a 20 anos da minha vida para este povo, agora é a sua vez. Ore. Ore pelo Timor-Leste, ore pelo Projeto Baruch e ore por mim. Não ore depois, ore agora e ore sempre. A sua intercessão abre portas para o Evangelho do outro lado do mundo. Oferte. Eu não estou pedindo a sua ajuda, eu apenas espero receber aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração agora mesmo. Em Êxodo, Deus diz: diga ao povo que tragam oferta e receba daquele cujo coração o compelir a dar. Não espere uma grande oportunidade financeira, a venda de um terreno ou o fim de um parcelamento. Deus nos chama para separar entre os nossos bens uma oferta. Oferta que antes de ser para mim ou para o Timor-Leste, é para Deus. A grande oportunidade é esta, um povo que precisa de nós e uma resposta que podemos dar. Ore ao Senhor e ouça. Seja fiel e prove se Deus não é bom. O convite está feito. Partiu o Timor. Agora só falta você.